O nosso trabalho é sobre a fisiologia da digestão dos animais monogástricos. O meu grupo é formado por mim, Beatriz, Débora, Felipe, Lívia e Milena. Eu, André Brito, venho falar aqui a introdução. O sistema digestivo é formado por um longo tubo musculoso, ao qual estão associados os órgãos e glândulas que participam da digestão. É composto pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, o reto e ânus. E as funções é fornecer nutrientes, água, eletrólitos ao organismo, armazenar alimentos por um determinado período para depois liberá-los parcialmente para sofrerem a digestão, preparar o alimento para absorção, eliminar os resíduos alimentares, produtos não digeridos e resíduos metabolizados, a produção e secreção de substâncias necessárias ao processo de digestão e absorção. Quanto à divisão ao tipo de alimentação, os animais que possuem digestão monogástrica podem ser divididos quanto ao tipo de alimentação que praticam, como os carnívoros e os herbívoros. Nos animais carnívoros, como o gato, é um animal carnívoro estrito, e aos cavalos, um animal herbívoro, com a digestão monogástrica. O estômago dos monogástricos. O estômago dos cães e gatos apresenta um estômago unicavitário simples, sendo que ele é uma dilatação em forma de saco do canal alimentar, e as principais divisões são parte cárdia, fundo gástrico, corpo gástrico e parte pilórica. Podem ser divididos também quanto a regiões glandulares, sendo região das glândulas cárdicas, gástricas próprias e pilóricas. O estômago do equino é pequeno em relação ao animal, comparando com a de outras espécies. Sua capacidade gira em torno de 5 a 15 litros, o que deve ser levado em conta ao se administrar líquidos via catéter nasogástrico, para evitar distensão excessiva. Nas divisões do estômago monogástrico, quanto a regiões glandulares, a região das glândulas cárdicas é uma zona estreita ao redor da cárdia. Na maioria dos animais, exceto no suíno, no qual ela é mais ampla, e no equino, no qual é uma faixa estreita, que acompanha a margem preguiada. As glândulas pilóricas são encontradas na mucosa da parte pilórica do estômago e as glândulas próprias ou fúngicas no fundo do gástrico e no corpo gástrico. As glândulas gástricas se diferenciam quanto à natureza da secreção que produzem. As glândulas cárdicas e pilóricas funcionam principalmente para a produção de muco, o qual propicia uma barreira protetora para a mucosa contra o suco gástrico por meio de revestimento da face interna do estômago e do abrandamento da acidez do suco gástrico. Nos carnívoros, os carnívoros não dependem de grande quantidade de alimento diário, como os herbívoros. Isto porque na carne é encontrada a maior parte dos compostos orgânicos necessários para as atividades metabólicas. Não possui enzimas digestivas na boca, iniciando a sua digestão apenas na cavidade gástrica, o estômago. Essa característica difere os carnívoros dos animais herbívoros, onde a digestão inicia-se na boca com enzimas que digerem proteínas e carboidratos
como betialinina, enzima que digere grãos e cereais. Por possuírem elevada concentração de ácido clorídrico no estômago para a digestão eficiente da carne, os carnívoros possuem urina e saliva bastante ácida. Nos herbívoros, mamíferos domésticos realizam fermentação caudal, ou seja, a fermentação ocorre no seco, principalmente nos equinos e no cólon. O seco terá uma função muito importante em relação às condições necessárias para a realização da fermentação, ou seja, esse local será como uma câmara fermentativa, permitindo a proliferação de micro-organismos que farão a fermentação. No estômago simples, incapaz de utilizar dietas ricas em fibras, sua capacidade de armazenar alimentos é reduzida. Pequena capacidade de síntese gastrointestinal, intensa fermentação após os locais primários de digestão e absorção. O material alimentar passa rapidamente pelo estômago e intestino delgado, sendo retardado no intestino grosso. Meu nome é Beatriz Oliveira Medina e eu vou falar da regulação das funções gastrointestinais. Regulação das funções gastrointestinais. Baseado nas necessidades dos diversos sistemas orgânicos do corpo, o trato gastrointestinal controla e organiza suas funções através de dois sistemas de controle, o intrínseco e o extrínseco. O sistema de controle intrínseco localiza-se entre as diferentes camadas do trato gastrointestinal. Possui dois componentes, o sistema nervoso entérico e os hormônios intestinais, que incluem gastrina, peptídeo inibitório gástrico, colecistocina, secretina e motilina. O sistema de controle extrínseco reside na parte externa da parede do trato gastrointestinal e regulam funções viscerais. Consiste no nervo vago e esplânquico e no hormônio aldosterona. As secreções do sistema de controle intrínseco e extrínseco do trato gastrointestinal são de natureza regulatória e não digestória, ou seja, elas regulam a atividade de células e tecidos do trato gastrointestinal, mas elas não são secretadas no lume intestinal. Elas atingem seus tecidos-alvos por vias diferentes. As 4 diferentes trajetórias pelas quais as secreções endócrinas e parácrinas do trato gastrointestinal atingem o tecido-alvo. As secreções endócrinas atingem o tecido-alvo pelo sangue. As parácrinas atingem o tecido-alvo por difusão através do espaço intersticial, enquanto as secreções autócrinas da célula parácrina modificam a função da mesma célula. Os neurônios entéricos secretam conteúdo através de vesículas localizadas em ramificações do axônio desses neurônios, ou seja, de varicosidades. As endócrinas são colocadas próximo aos vasos sanguíneos e as células sanguíneas carregam as secreções para os seus tecidos-alvos. Parácrinas se refere a peptídeos, secretados de células com difusão consecutiva através do espaço intersticial, para entrar em contato com outras células e estimulá-las. Autócrinas de determinada célula modificam ou regulam funções da mesma célula. E neurócrina refere-se às secreções por neurônios entéricos de neuromoduladores ou peptídeos reguladores, que atuam nas células musculares, gânglios ou vasos sanguíneos próximos. As células endócrinas e parácrinas do trato gastrointestinal possuem forma colunar com base ampla e ápice estreito. O ápice estreito da célula é exposto ao lumen intestinal, o que permite que este experimente os conteúdos luminais e responda aos estímulos liberando hormônios e outras substâncias, como peptídeos reguladores.
As células endócrinas e parácrinas possuem bases amplas que contêm gânglios secretores. Este formato permite que as células espalhem suas secreções em uma área muito mais ampla. O trato gastrointestinal contém o mais elevado número de células imunes e mediadoras imunes no corpo. Essas células mediadoras interagem com o sistema de controle intrínseco do trato gastrointestinal, tanto os nervos quanto as células endócrinas, para regular algumas funções do trato, incluindo a motilidade e a secreção. As moléculas reguladoras das diversas funções gastrointestinais são hormônios, candidatos hormonais, neurócrinas e parácrinas. Entre elas temos aldosterona, polipeptídeo pancreático, histamina, ATP, polipeptídeo, substância K, entre outros. O sistema de controle neural intrínseco do trato gastrointestinal é o sistema nervoso entérico. O sistema nervoso entérico é um constituinte do sistema nervoso autônomo. Os dois componentes do SNA são sistemas simpáticos e parasimpáticos. O SNE controla a maior parte das funções gastrointestinais, independente do sistema nervoso central. Em geral, os neurônios entéricos consistem em neurônios sensoriais, aferentes, interneurônios e neurônios motores, eferentes. O estímulo sensorial vem dos mecanorreceptores, dentro das camadas musculares, e de quimiorreceptores, dentro da camada mucosa. Os mecanorreceptores monitoram a distensão da parede visceral, enquanto os quimiorreceptores na mucosa monitoram as condições químicas no lumen intestinal. Os nervos motores entéricos suprem o músculo vascular, o músculo visceral e as glândulas superiores da parede intestinal. Os neurônios eferentes do SNE podem ser estimulantes ou inibitórios. Sua ação é em grande parte determinada pelo tipo de substância neurócrina que eles secretam pela natureza dos receptores ativados. Hormônios gastrointestinais. O sistema de controle hormonal intrínseco do trato gastrointestinal consiste em 5 hormônios, incluindo secretina, gastrina, colecistocinina, polipeptídeo inibidor gástrico e motilina. A secretina é produzida no duodeno e jejum. Ela estimula a secreção de bicarbonato e inibe a secreção ácida. Seus estímulos de liberação são ácido, gorduras e proteínas. A gastrina é produzida no estômago e no duodeno. Ela estimula a secreção ácida e o crescimento do epitélio estomacal. Seus estímulos de liberação são proteínas e aumento de acidez gástrica. A colecistocinina é produzida no duodeno, jejum e ilho. Ela estimula a secreção de enzimas pancreáticas e as contrações na vesícula biliar, inibe a digestão de alimentos e o esvaziamento gástrico. Seus estímulos de liberação são gorduras e proteínas. O polipeptídeo inibidor gástrico é produzido no duodeno e no jejum. Ele inibe secreções gástricas e estimula a secreção de insulina. Seus estímulos de liberação são gorduras e glicose. A motilina é produzida no duodeno e jejum. Ela induz a fase 3 do CMM, complexo motor migrante, durante o jejum. Seu estímulo de liberação é a acetilcolina. O controle hormonal extrínseco. A aldosterona é o único hormônio conhecido que é secretado para fora do trato gastrointestinal, que participa do controle de algumas funções. É um hormônio esteroide, mineralocorticoide, que é secretado pela seção da zona glomerulosa exterior do córtex adrenal, seguido pela estimulação da dieta com baixo teor de sal, hipossódica. A principal função da aldosterona é agir nos túbulos contorcidos distais e ductor coletor do rim, provocando a secreção do potássio e a reabsorção do sódio e da água, com o aumento da frequência da pressão sanguínea. No trato gastrointestinal, a aldosterona estimula a reabsorção de sódio e água no intestino e as glândulas salivares na troca de íons de potássio. A aldosterona provoca o aumento da absorção de água e sódio no cólon proximal e diminui a absorção no cólon distal.
O sistema imune do aparelho gastrointestinal. A maior parte das células imunes no corpo situa-se na mucosa visceral. Essas células imunes defendem o ambiente gastrointestinal de duas formas. Primeiro, as células imunes respondem a estímulos igual às outras células imunes no corpo, o que inclui a criação de memória antigênica, neutralização e a síntese de anticorpos e recrutamento de células exterminadoras. Segundo, as células imunes do trato gastrointestinal reagem secretando os mediadores inflamatórios, como prostaglandinas, histamina e citocinas, que interagem diretamente com as células endócrinas e parácrinas do SNE e trato gastrointestinal. Essa interação resulta na modulação das funções viscerais, como motilidade e secreção. Por exemplo, quando alimentos prejudiciais ou toxinas entram no trato gastrointestinal, as células imunes tornam-se sensibilizadas e começam a secretar prostaglandinas, citocinas e outros mediadores imunes. Essas substâncias, então, interagem diretamente com o SNE e com os sistemas endócrino e parácrino do trato gastrointestinal, para provocar respostas como aumento de secreção de fluido, diluição da toxina e motilidade aumentada, a fim de mover o material nocivo rapidamente através do sistema. Portanto, o micróbio ou a toxina será levado e, por fim, será eliminado nas fezes. Como resultado dessas ações, o trato gastrointestinal fica protegido. O sistema de controle neural extrínseco do trato gastrointestinal. Ele é composto por dois nervos, o nervo vago e o nervo esplâncnico. O nervo vago possui dois componentes, os eferentes parasimpáticos motores, que transportam ordens do SNC aos órgãos, e os aferentes vagais, sensoriais, que transportam o sinal dos órgãos ao SNC. Ele inerva o trato gastrointestinal por meio de dois ramos principais, o vago esquerdo e direito. Os ramos vagais esquerdos estão dentro de nervos celíacos e gástricos, já os ramos vagais direitos estão dentro dos nervos hepáticos. O nervo hepático fornece ao trato gastrointestinal inervações eferentes simpáticas e inervações aferentes vertebrais. Eles são distribuídos na mucosa, músculos, serosa e mesentério do trato gastrointestinal. Eles carregam sinais para os SNC em relação à presença de condições patológicas no trato gastrointestinal. Os sinais incluem a distensão da parede do trato gastrointestinal, inflamação ou presença de químicas nocivas ou substâncias no lumen intestinal, com cólica associada ou dor abdominal. Eu sou a Débora e vou falar sobre o padrão de motilidade da fisiologia da digestão de monogástricos. O padrão de motilidade são movimentos da parede do trato gastrointestinal que ocorrem com objetivos de propulsionar o alimento de segmento para o outro. Tem o objetivo de reter a ingesta, melhorando a digestão, absorção ou armazenamento. Faz também a quebra e mistura junto das secreções digestivas que tem presentes no estômago. Circular a ingesta para que todas as porções entrem em contato com as superfícies absortivas. Há 3 tipos de motilidade. A propulsora, que são aqueles movimentos peristálticos. A retentora, que são os movimentos de segmentação. E a misturadora, que são movimentos pendulares. Os movimentos peristálticos, mais conhecido como peristaltismo, faz parte da motilidade propulsora. Como mostra aqui na figura, o número 1 indicado é onde ocorre a área de contração. O número 2 é a área de relaxamento e o número 3 é o bolo alimentar. Essas setas em azul estão indicando o movimento de peristaltismo, que é aquele movimento que o próprio esôfago faz empurrando o bolo alimentar
seguindo para o estômago. Esses movimentos ocorrem em todo o trato intestinal e esse anel de constrição ocorre na parede de um órgão tubular. Essa figura 6 mostra a ilustração desses movimentos. Na segmentação, a motilidade é retentora. Nas contrações segmentares, ocorrem segmentos curtos de intestino que se contraem e relaxam alternadamente. Nos segmentos contraídos, o músculo circular contrai e o longitudinal relaxa. Isso ocorre aleatoriamente ou em intervalos regulares. Esses movimentos têm a função de agitar o conteúdo intestinal, misturando e mantendo em contato com o epitélio intestinal extortivo. Contrações e relaxamentos rítmicos do intestino produzem divisão e subdivisão contínua do conteúdo intestinal. Promove uma lenta migração desse conteúdo para a direção do intestino grosso, diminuindo o movimento da ingesta, porque quando chega lá no intestino grosso, os movimentos não são tão rápidos, eles são mais lentos. E esses movimentos são mais comuns no intestino delgado, esses movimentos de segmentação. Aqui nessa figura 7, temos a ilustração dessas contrações segmentares. Nessas setas, podemos ver como ocorrem esses movimentos sendo alternados, e esses movimentos são responsáveis pela mistura, né? Vai misturando o conteúdo intestinal ali e vai dando continuidade ao processo de motilidade, né? Da digestão desse bolo alimentar, seguindo para o estômago. A motilidade misturadora possui movimentos pendulares. No processo de mistura, essas contrações são segmentares, ditas no slide anterior, que é importante para a função absortiva, né, absorção de nutrientes, e o processo de fermentação, que é a parte fermentativa. Também tem os movimentos de retropulsão, que são movimentos antiperistálticos. Migra sentido oral, ou seja, são movimentos contrários, e impede o movimento de ingesta. Promove também intensa atividade da mistura. Já a propulsão, a ingesta escapa da motilidade retropulsora. E esses movimentos de massa faz parte da atividade propulsora que envolve todo o cólon. Aqui temos, resumidamente, como ocorrem esses movimentos da parede do trato gastrointestinal. Aqui na figura 8, mostramos como ocorre a motilidade do intestino delgado. Temos aqui a segmentação, que é rítmica. A pressão intraluminal é bem acentuada, ela acaba sendo aumentada. Ocorre uma onda peristáltica, né, fazendo aqueles movimentos de peristaltismo no esôfago, ainda no esôfago, empurrando aquele bolo alimentar em direção ao estômago. A pressão intraluminal ligeiramente aumentada, ocorre esses movimentos de peristaltismo, tem a contração e tem essa dilatação, é tudo ao mesmo tempo, em movimentos rítmicos. Logo depois, ocorre o peristaltismo inverso, né? Fazendo com que a ingesta não volte, como dissemos aqui. Ela migra sentido oral, mas ela impede também o movimento de ingesta, que seria esse retropulsão. Depois, ocorre uma descarga peristáltica de 2 a 25 centímetros por segundo. Rapidinho, esse bolo alimentar vai em direção ao estômago. A parte inicial do conteúdo chega à válvula iliocecal 3 a 5 horas após a digestão. Então, logo após esse bolo alimentar ter sido ingerido, passado por todos esses movimentos, ele vai chegar no estômago. Depois,
vai passar para o intestino delgado, chegando até a válvula iliocecal, que é aquela válvula que liga a parte do ilho com o ceco. A motilidade do intestino grosso, ela não é tão diferente da do intestino delgado. Não ocorre tantos movimentos intensos. Os movimentos do intestino grosso são, em geral, muito lentos. Apesar disso, ainda existem características semelhantes ao intestino delgado, como os padrões de motilidade. Aqui nessa figura 9, temos os movimentos da parede do trato gastrointestinal. A comida, né, o bolo alimentar, dizendo corretamente, chega aqui, depois da válvula iliocecal, ocorre um relaxamento receptivo. As células do ceco se alongam, acomodando o conteúdo sem variação de pressão. Depois vai continuar ocorrendo os movimentos peristálticos, né? Ocorre o peristaltismo, ocorre aquele peristaltismo inverso. Depois vai ocorrer esses movimentos pendulares, que seriam esses movimentos aqui no cólon. Essas austração que está escrito aqui, são esses movimentos de mistura que ocorre no intestino grosso. Logo depois, ocorre o peristaltismo de massa, que seria esses movimentos propulsivos, já no cólon descendente. Então, ocorre no cólon ascendente o peristaltismo inverso, no cólon transverso essas austrações, depois no cólon descendente esse peristaltismo de massa, até chegar no reto e finalmente no ânus, onde essa comida, esse bolo alimentar, vai ser defecado, vai ser excretado. Lá no ânus vai ocorrer um relaxamento adaptativo. Ocorre aumento da pressão intraluminal à medida que o conteúdo chega a esse segmento intestinal. Posteriormente, pode voltar ao normal à medida que a musculatura relaxa para acomodar o conteúdo. Esse alimento, então, vai passar por todos esses processos que está mostrando aqui na seta, até chegar no reto e, enfim, ser defecado e excretado. Oi, eu sou a Milena Fófano da Cruz Rocha e eu vou falar das secreções do tema de Fisiologia da Digestão de Monogástricos. Secreções salivares. As secreções salivares se misturam com o alimento mastigado, o que permite que ele se transforme em bolos muito lubrificados. Isso é uma coisa muito importante porque facilita muito na hora da deglutição. Além do mais, a saliva possui funções digestivas, antibacterianas e de resfriamento evaporativo, mas depende da espécie. As funções das secreções salivares são lubrificação dos alimentos ingeridos com muco, diluição, solubilização e tamponamento dos alimentos ingeridos e também digestão inicial dos amidos e lipídios pelas enzimas salivares. E como é que é o surgimento da ação antibacteriana da saliva? Ela surge da atividade de anticorpos e enzimas antimicrobianas chamadas lisozimas. Geralmente, a gente pode pensar que as propriedades antibacterianas da saliva não são eficientes, porque a boca possui uma enorme e florescente população de bactérias, mas a saliva contribui sim para que essa população se mantenha sob controle. A saliva dos animais onívoros, como os porcos e ratos, possui uma enzima que digere amido e ela é chamada de amilase salivar. A amilase salivar ela é uma enzima que não se encontra na saliva dos animais carnívoros, como os gatos. No geral, as enzimas salivares possuem seu maior efeito digestivo no estômago proximal, porque o alimento não fica preso na boca tanto tempo para que tenha uma maior digestão. As secreções salivares se originam nas glândulas cinares e são modificadas pelos ductos coletores.
A glândula salivar ela é uma glândula acinar típica. Ela é composta por um sistema arborizado de ductos coletores que terminam em invaginações celulares, conhecido como ácinos. E existem pelo menos 3 pares de glândulas salivares, as parótidas, mandibulares e linguais. E é o sistema nervoso parasimpático que regula as glândulas salivares. E como que isso acontece? Então, as fibras nervosas autônomas parasimpáticas dos nervos glossofaríngeo e facial, eles terminam nas células secretórias do ácido da glândula salivar e estimulam as células através de receptores colinérgicos. E é esse mecanismo que estimula todas as fases de atividade salivar, incluindo a secreção de eletrólitos da água e enzima. E a resposta parasimpática ela é iniciada pela expectativa por alimento, que acaba gerando a secreção salivar. É assim que ocorre. Secreções gástricas. Nas secreções gástricas podem existir 2 tipos de mucosa gástrica. Dependendo da espécie, ela pode ser glandular ou não glandular. A maior parte dos monogástricos, eles possuem apenas a mucosa glandular no estômago. Mas os ratos e os cavalos, por exemplo, eles possuem uma área que se localiza na porção proximal do estômago, que se recobre por um epitélio escamoso estratificado não glandular. Aqui ao lado a gente tem uma imagem de um quadro aqui, da composição do suco gástrico, e acima é a foto ilustrando a mucosa gástrica. O tipo de célula da mucosa gástrica pode ser a célula mucosa do colo. A substância secretada por esse tipo de célula é o muco ou bicarbonato. A gente tem o estímulo para a liberação dessa substância secretada, no caso do muco, é secreção tônica e irritação da mucosa. Já no caso do bicarbonato, a gente tem o secretado com o muco. E a função da secreção, a gente tem a barreira física entre o lúmen e o epitélio, no caso do muco aqui, e do bicarbonato a gente tem o tamponar o ácido gástrico para evitar dano ao epitélio. A gente tem também outros tipos de célula, como as células parietais. A substância secretada por ela é o ácido gástrico, que é e o HCl, que entre parênteses que é o ácido clorídrico. O estímulo para a liberação dessa substância é a acetilcolina, e a função dela é ativar a pepsina para matar as bactérias. Ainda nas células parietais a gente tem o fator intrínseco, e o estímulo para a liberação é a gastrina e histamina, e a função da secreção é combinar-se com a vitamina B12 para permitir sua absorção. A gente tem também células semelhantes às enterocromafins. A substância secretada é a histamina, o estímulo para a liberação é a acetilcolina e gastrina, e a função da secreção é estimular a secreção de ácido gástrico. Temos também as células principais, pepsina, que é o estímulo para a liberação é acetilcolina, e a função da secreção é digerir proteínas. Temos também a lipase gástrica dentro das células principais, que é o estímulo para a liberação dela é o ácido, e a função é digerir gorduras. Temos também as células D, que a substância secretada por elas é a somatostalina. O estímulo para a liberação é o ácido no estômago, e a função da secreção é inibir a secreção do ácido gástrico. E temos também, por último aqui, a célula G, que é a gastrina, a substância secretada. O estímulo para a liberação é acetilcolina, peptídeos e aminoácidos. E a função da secreção é estimular a secreção do ácido gástrico. E é isso. Secreção pancreática. O pâncreas ele possui 2 tipos de tecido glandular, que tem funcionalidades diferentes. Um ocupa uma pequena porção e o outro todo o resto. Na parte interior da glândula do parênquima há uma pequena porção de tecido, como eu havia falado, pancreático, mas que é essencial. Ele fica alojado em ilhotas diferentes. Essas células são chamadas de endócrino,
pois eles secretam hormônios para a corrente sanguínea, mas a maior parte do tecido pancreático está envolvida com a elaboração de secreções digestivas, e ela é chamada de pâncreas exócrino, pois suas secreções são envolvidas para o lúmen intestinal. Aqui do lado a gente tem uma imagem ilustrando a secreção pancreática, onde a gente pode ver o lúmen. O pâncreas exócrino, ele é uma glândula acinar, onde seus ácidos são conectados por um sistema arborizado por um sistema de ductos, o que faz com que a glândula lembre um cacho de uvas. As células do ácido possuem uma porção de retículo endoplasmático rugoso, que sintetiza grandes quantidades de enzimas digestivas e de proteínas secretoras. Cada célula acinar pancreática pode produzir todas das mais de 10 enzimas diferentes que são secretadas pelo pâncreas. As células centroacinares são células especializadas próximas à junção do ácido e ductos, e a função delas é modificar a composição eletrolítica do líquido que foi secretado pelas células acinares. Os ductos dos lóbulos pancreáticos eles se unem em um padrão de harmonização para formar um ou dois ductos pancreáticos, depende da espécie, né? Nos monogástricos, esses ductos se desembocam no duodeno. A secreção pancreática ela possui 3 fases: a cefálica, a gástrica e a intestinal. A fase cefálica se caracteriza pelo estímulo vagal da secreção pancreática, parece que como resultado de diversos estímulos. O cheiro, a visualização do alimento podem induzir respostas vagais centralmente integradas, o que leva à secreção pancreática. A gástrica é a fase gástrica que constitui com a distensão do estômago, que causa reflexo vagovagal, que acaba estimulando a secreção pancreática. E a intestinal, que é a mais intensa e inclui o estímulo endócrino e neural. Ela se inicia quando o material alimentar do estômago entra no duodeno. A gente tem aqui uma foto ao lado, ilustrando a secreção pancreática, onde a gente pode ver as ilhotas pancreáticas secretando os hormônios. Do lado aqui as células acinares secretando as enzimas digestórias. Os ácidos pancreáticos que formam a porção exócrina do pâncreas. E também as células dos ductos. O lume, como eu havia mostrado. E é isso. Secreção biliar, né? A secreção biliar ela é iniciada pela presença de alimento no duodeno e estimulada pelo retorno dos ácidos biliares ao fígado. O fígado ele é uma glândula acinar com pequenos lúmina acinares, conhecidos como canalículos. Ele possui a função de ser uma glândula secretória do sistema digestório, e sua secreção, que é a bile, tem um papel muito importante na digestão de gordura. O fígado é composto por placas monocelulares, que são banhadas de um lado por sangue dos sinusoides hepáticos, e entre cada fileira de células há um mínimo espaço criado por cavitações nas membranas plasmáticas de 2 células opostas. Dentro dessas placas celulares, os espaços se juntam para formar canalículos, que se conectam aos ductos biliares. A bile ela é secretada pelos hepatócitos para os canalículos, dos quais fluem para o sistema de ductos biliares. A bile contém fosfolipídios e colesterol, mantidos em solução aquosa pela ação de detergente dos ácidos biliares. Os hepatócitos formam os ácidos biliares a partir do colesterol. E o colesterol é quase inteiramente insolúvel em água. Porém, as alterações químicas envolvidas na conversão do colesterol a ácidos biliares acabam derivando em uma molécula com uma porção hidrossolúvel e uma lipossolúvel também. Aqui a gente também tem uma imagem ilustrando a bile. O ducto biliar para o fígado, que
está aqui ao lado, e abaixo é o ducto biliar para o intestino delgado, e a vesícula biliar, que é esse de verdinho em volta da bile. Continuando, as secreções biliares, né? A função dos ácidos biliares é emulsificar os lipídios da dieta e solubilizar os produtos da digestão de gorduras. Os ácidos dos biliares são produzidos no retículo endoplasmático liso dos hepatócitos e, quando secretados pelas células para o lume dos canalículos, os ácidos biliares eles acabam dissolvendo alguns componentes da membrana celular, que são os fosfolipídios e o colesterol. Os principais componentes funcionais da bile são os ácidos biliares, o colesterol e os fosfolipídios, e estes são muito importantes para a digestão e absorção das gorduras. A vesícula biliar, ela estoca e concentra a bile durante períodos entre refeições. Mas como que isso ocorre, né? Como que isso funciona? O esfíncter de Oddi, ele se fecha na junção do ducto biliar comum com o duodeno quando há pouco ou nenhum alimento no lume intestinal. Com isso, a bile é impedida de entrar no intestino e é desviada para a vesícula biliar. O epitélio da vesícula biliar absorve da bile o bicarbonato, o sódio e o cloreto, e a água é absorvida passivamente. Na vesícula biliar, a bile tem seus constituintes orgânicos concentrados e seu volume reduzido. Os cavalos e os ratos, por exemplo, eles não possuem a vesícula biliar. Portanto, o esfíncter de Oddi deles é não funcional e a bile é secretada para o intestino durante todas as fases do ciclo digestivo. Aqui ao lado a gente tem uma imagem ilustrando a vesícula biliar, onde a gente pode ver a vesícula biliar ali em cima, logo abaixo os cálculos dela, da vesícula biliar, ao lado o ducto cístico, o ducto hepático comum, logo ao lado também, o estômago abaixo, o intestino delgado, dando continuação ali, o ducto biliar comum, o esfíncter de Oddi, como eu havia falado, o bloqueio da ampola de Vater por um cálculo e o ducto pancreático, logo ali em cima no finalzinho. E é isso, a minha parte. Olá, eu sou a Lívia Guida Bastos e eu vou falar da digestão do tema Fisiologia da Digestão dos Monogástricos. Digestão. A digestão é um processo de divisão de alimentos que converte as moléculas grandes em moléculas pequenas capazes de serem absorvidas pelo organismo. Ou seja, o alimento é fragmentado através de processos mecânicos, químicos e fermentativos na digestão, se tornando depois disso absorvível. E a intensidade desses processos vai depender do hábito alimentar de cada animal, ou seja, se ele é herbívoro ou carnívoro. Na imagem, a gente pode observar a quebra de moléculas. E essa fragmentação dos alimentos pode favorecer a digestão? De qual forma? Sim, ela pode. Essa fragmentação do alimento em partículas menores, que foi citada agora, favorece demais a digestão. Mas por quê? Porque ela aumenta a superfície de contato do alimento com as enzimas digestivas, facilitando todo o processo. Os monogástricos possuem 3 tipos de digestão: a mecânica, a química ou enzimática e a fermentativa ou biológica. Digestão mecânica. Ela abrange mecanismos físicos que possuem como propósito dividir o alimento em pequenas partes e difundi-lo com os sucos digestivos e as enzimas. Ela também inclui movimentos mandibulares e peristálticos, mas nessa digestão não se tem alteração na composição química do alimento. O passo a passo da digestão mecânica se inicia na boca, com a apreensão do alimento por meio dos lábios, dentes e língua. Logo após, o alimento passa pela mastigação, onde as partículas alimentares são diminuídas e o alimento pode sofrer ataques de enzimas. E passa também pela ensalivação, onde o alimento é lubrificado para a deglutição e então formar o bolo alimentar, que é a junção do alimento com a saliva, e então se inicia a deglutição. Na imagem, a gente pode observar os gatos se alimentando de ração e o cachorro com cenouras presas na boca, o que pode exemplificar o início da digestão mecânica, que é a apreensão do alimento por meio dos lábios, dentes e língua.
digestão química ou enzimática. Ela possui a atividade de sucos digestivos e enzimas fabricados pelos animais que possuem o intuito de fragmentar as moléculas mais complexas do alimento em algumas moléculas mais simples. Como o nome já diz, essa digestão altera sim a composição química do alimento. O processo de hidrólise está associado à digestão química de cada nutriente principal. Mas o que é o processo de hidrólise? É a quebra da ligação química pela implantação de uma molécula de água. No decorrer da digestão química, as ligações que são divididas pela hidrólise são ligações éster nas gorduras, ligações glicosídicas nos carboidratos, ligações fosfodiéster nos ácidos nucleicos e ligações peptídicas nas proteínas. Na imagem ao lado, podemos ver essa ruptura hidrolítica de algumas ligações químicas. Na primeira, a gente pode ver a hidrólise das ligações glicosídicas, na segunda, a hidrólise das ligações peptídicas, e na terceira, a hidrólise de duas ligações éster em uma molécula de triglicerídeo. A digestão química enzimática possui duas fases, a fase luminal e a fase membranosa. Fases luminal e membranosa da digestão química. Fase luminal. Essa fase conduz à hidrólise integral de nutrientes e a partir das macromoléculas originais surge a formação de polímeros de cadeia curta. As enzimas da fase luminal atuam no lúmen do trato gastrointestinal. Explicando melhor, as enzimas que têm ação no lúmen vêm das principais glândulas do trato gastrointestinal, do que contém as glândulas gástricas, as salivares e principalmente o pâncreas. E as secreções que vêm dessas glândulas se misturam à ingesta e colocam em prática sua ação por todo o lúmen dos segmentos associados do trato gastrointestinal. No fim, essas ações que elas catalisam são declaradas como a fase luminal da digestão. Fase membranosa. Essa fase acontece por causa da ação hidrolítica de enzimas. As enzimas da fase membranosa atuam na superfície da membrana do epitélio. Nessa fase, as enzimas quebram os polímeros de cadeia curta, que se formaram na fase luminal, em monômeros, que são capazes de serem absorvidos através do epitélio. Por fim, essa última fase, que acontece na superfície da membrana epitelial, é declarada como a fase membranosa da digestão. Na imagem, podemos observar os oligosacarídeos da fase luminal e da fase membranosa. Na parte superior, a fase luminal, com as enzimas ativas no lúmen intestinal. E na parte inferior, a fase membranosa, com as enzimas ativas na superfície intestinal. Digestão fermentativa ou biológica. A digestão fermentativa ou biológica age quebrando substratos moleculares através da ação de bactérias e alguns micro-organismos. Por isso que essa digestão também pode ser chamada de digestão microbiana. Nos animais monogástricos, a digestão fermentativa se realiza no intestino grosso, no seco e no cólon. Mais precisamente no seco, através dos micro-organismos secais. E essa digestão fermentativa ou biológica é mais importante nos animais monogástricos herbívoros, porque ela tem mais ligação com as fibras que estão mais presentes nas plantas. E é por conta disso que o seco dos herbívoros é mais desenvolvido que o dos carnívoros. Porque os carnívoros, eles consomem muita carne. Então, eles têm pouquíssima digestão fermentativa, o que faz com que eles não necessitem de um seco desenvolvido. Na imagem, a gente pode ver a comparação do sistema digestivo de um monogástrico herbívoro, o coelho, e de um monogástrico carnívoro, que é a raposa. A gente pode ver perfeitamente que o seco da raposa é bem pequenininho e o do coelho é bem maior, né? Que ele faz bastante digestão fermentativa. Para finalizar agora esse tema e iniciar o próximo, podemos dizer que mesmo que os processos de digestão e absorção sejam separados, eles se relacionam de alguma forma. A digestão não acontece se os nutrientes que foram digeridos não puderem ser absorvidos, e a absorção não acontece se o alimento não for digerido. Oi, meu nome é Felipe, estou cursando o curso de Medicina Veterinária no 4º período e vim falar sobre absorção no intestino dos monogástricos. Ocorre no intestino delgado através do epitélio que cobre as vilosidades intestinais.
A absorção é um processo ativo envolvendo o gasto de energia pelas células epiteliais intestinais. A absorção é ajudada pelo movimento das velocidades intestinais, resultando da contração dos músculos lisos presentes nessas velocidades e ligados aos vasos linfáticos e a membrana basal do epitélio intestinal. Os movimentos dos feixes musculares são regulados pelos plexo nervoso de Alberg e os movimentos das velocidades são regulados pelo plexo nervoso de Meissner. Aqui tem um desenho ilustrativo de absorção da atividade do TGI aqui. As atividades TGI incluem gestão mecânica, gestão química, enzimática, a propulsão e absorção e defecação. Os locais de digestão química são também locais de produção de enzimas, ou que recebem enzimas ou outras secreções produzidas pelos órgãos acessórios de fora do TGI. Aí tem um desenho ilustrativo que vocês podem observar como ocorre esse processo. E é isso aí. Muito obrigado. Com base nos nossos conhecimentos sobre a matéria, encerramos o nosso trabalho abordando a importância da fisiologia do sistema digestivo dos monogástricos, que possuem compartimentos simples para a sua digestão gástrica, sendo que as principais espécies de monogástricos são as aves, os suínos, os cães, os gatos, os coelhos e os equinos, entre outros. E entendemos também o funcionamento de cada órgão nessas determinadas espécies e suas influências no dia a dia deles. E aprendemos também que cada parte da fisiologia do trato gastrointestinal dos monogástricos tem ligação uma com a outra, como, por exemplo, a digestão e a absorção, que só acontecem a partir da funcionalidade de uma ou da outra. E assim a gente encerra o nosso trabalho por aqui. Muito obrigada.